Bem-vindos ao canal Conexão Logitech. Eu sou o Douglas e hoje vamos falar sobre o inversor de frequência CFW500 da WEG. Para exemplificar a parametrização, a gente vai utilizar a nossa maleta de testes. Este é o CFW500, então na parte superior nós temos o display, nós temos os botões de configuração e os botões de acionamento em modo local. Bom, esse inversor, pessoal, então ele está disponível para motores de até 20 CV em 220, né? E 30 CV em 380, conforme a tua aplicação, né? Bom, eu vou mostrar para vocês então o módulo plugin do drive, né? Então neste módulo contém as entradas e saídas disponíveis no drive, uma porta RS485 para comunicação, e neste módulo em específico nós temos também uma porta USB para que a gente consiga utilizar, se a gente for utilizar o software PLC, a gente pode utilizar tanto a porta USB como a porta RS485. Para a utilização da porta RS485, a gente vai ter que ter um conversor, né, de RS485 para USB, para que a gente consiga utilizar no computador. Para fazer a retirada deste módulo, simplesmente a gente pressiona neste ponto e faz a retirada. Então esse módulo ele pode ser substituído, né, por um novo, e tem outras configurações deste módulo, né, onde você vai ter que consultar o pessoal de vendas aí para estar escolhendo um módulo com a configuração da tua aplicação. Vamos fazer a recolocação do módulo. Simplesmente coloca ele na posição e encaixa ele, tá? Vamos fechar então e vamos fazer vou mostrar para vocês a parte de configuração dos parâmetros. Bom, pessoal, então o primeiro passo, você vai definir uma senha para que você proteja a tua configuração, né, para que qualquer pessoa não possa alterar os parâmetros, né, configurados ali. Então, de padrão, o drive ele vem direto mostrando a frequência, tá? O P000 vai ser o parâmetro onde você vai inserir a senha escolhida, tá? Mas para habilitar o parâmetro P000, nós vamos definir a senha no parâmetro P200. Então nós vamos até o parâmetro P200, tá? Vamos até o parâmetro P200 e definimos aqui a senha que será utilizada para a liberação das configurações. Tá? Eu vou colocar a senha 8. Damos um Enter, tá? E voltamos para o P000. Agora o P00 está liberado, tá? Nesse caso, a gente já vai fazer o teste de validação da senha, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma senha errada, tá? E a gente vai tentar alterar um parâmetro configurável, tá? A gente vai para o parâmetro P202, que é o tipo de controle, tá? E a gente vai tentar alterar esse parâmetro. Vejam que ele não nos deixa alterar esse parâmetro, porque a senha está errada, né? Então voltaremos para o parâmetro P000 e vamos colocar a senha correta. Vamos até o parâmetro P202 para validarmos e vamos mudar o tipo de controle para 2. E ele aceitou a alteração. Bom, pessoal,
Então eu vou mostrar para vocês os menus, né, onde são divididos em grupos os parâmetros, né. Primeiro nós vamos dar um ESC e no canto superior esquerdo do display a gente vai verificar o primeiro menu param. Tá? Este menu, vamos dar um Enter, este menu contém todos os parâmetros disponíveis no Drive, tá? Incluindo os parâmetros do usuário, certo? Bom pessoal, então agora vou mostrar o próximo menu para vocês, né? Vamos dar um ESC, vamos pressionar a seta para baixo e vocês viram que agora a gente deslocou para o menu Read, que são parâmetros de leitura. Tá? Este menu só mostra os parâmetros de leitura. Tá? Nesses parâmetros a gente não vai conseguir alterar os valores, né? São variáveis do Drive. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês o próximo menu. Vamos dar um ESC, vamos pressionar a seta para baixo, menu Modif, vamos dar um Enter. Este menu ele tem 4 parâmetros, o P000, que é a alteração da senha para acesso aos parâmetros em modificação, o P200, que é a alteração do número da senha, o P202, que é o tipo de controle, né, que você vai trabalhar, o P310, que é a taxa de comunicação serial, no caso de você utilizar a porta RS485. Próximo menu então, pessoal, menu Basic, vamos dar um Enter. Este menu então, ele é composto pelo parâmetro P100, que é o parâmetro de aceleração, parâmetro 101, que é o parâmetro de desaceleração, parâmetro 133, que é o parâmetro da frequência mínima do Drive, 134, frequência máxima, 135, corrente máxima de saída, 136, boost de torque manual. Bom, agora vamos para o próximo menu então, pessoal. Motor. Neste menu, então, vão ser inseridos os dados do motor, né? Vamos então para o próximo menu, pessoal. I/O, Input/Output. Então, são os parâmetros das entradas e saídas, né? Esses parâmetros serão configurados conforme a sua aplicação. Próximo menu, Net. São os parâmetros então que serão configurados no caso de utilizar o software PLC do inversor. Se você for utilizar a comunicação RS485, eles terão que estar na mesma configuração do outro dispositivo. Tá? Lembrando que é possível então fazer o download do programa do usuário via RS485. Próximo menu, HMI. Então este menu, pessoal, a gente vai conseguir fazer a configuração do que será mostrado no display principal, que é o P200, o display secundário, que é o número 1 aí, e a barra gráfica, que nesse caso mostra a corrente do drive. Tá? Próximo menu, SPLC, que seria o software PLC. Então, esses parâmetros, pessoal, serão configurados caso a função CLP desse inversor seja utilizada, né? Se você for desenvolver um programa em Ladder
nessa aplicação, ele poderá ser gravado nesse drive, né, utilizando as entradas e saídas, e os parâmetros de comunicação terão que ser configurados, né? Próximo menu, Startup. Então este menu, pessoal, já de cara ele aparece um parâmetro que dá a opção do tipo de controle, tá? E depois são os parâmetros do motor, né? Você vai inserir os parâmetros do motor que está sendo utilizado nesta aplicação. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a configuração de uma aplicação aqui bem simples, tá? Lembrando que a gente consegue fazer várias configurações, né, neste drive, conforme a aplicação que ele será inserido, né? Neste caso, então, eu vou voltar para o menu principal, como a gente já tinha inserido a senha no início, eu vou colocar a senha, tá? E vou diretamente para o P100, que é o parâmetro rampa de aceleração. Ele vem padrão em 10, eu vou baixar essa rampa para 2 segundos. O P101 é a desaceleração. Ele vem padrão em 10, eu vou baixar essa rampa para 2 segundos. Próximo parâmetro de configuração, a gente vai ir para corrente máxima de saída, que é 135. Neste caso, nós temos um motor e vamos colocar 2 amperes. Próximo parâmetro que necessita ser ajustado são os parâmetros do motor. Vamos direto para os parâmetros do motor, então. A tensão do motor 220 volts, a corrente 1.8, a rotação 1710, a frequência 60 Hz e para essa aplicação esses são os parâmetros configurados. Agora nós vamos configurar os parâmetros de controle, né? Então nós vamos lá para o parâmetro P202, que é o tipo de controle, nós vamos deixar ele em 0. O P220 nós vamos passar ele para 1, que significa controle remoto via entradas digitais. Vamos configurar então as entradas digitais, sendo a primeira P263, entrada digital 1. Ela vem configurada padrão em 1, que seria gira para. Tá? Nós vamos configurar essa entrada como habilita geral. Nós vamos para 264 e vamos configurar essa entrada como gira para em 1. Nós vamos configurar a entrada 3265 sentido de giro, que seria o número 8. A entrada 4 a gente vai configurar como jog. No caso, ela já vem configurada como jog, né? Então a gente vai deixar essa configuração dessa entrada. Vamos para a configuração das saídas. Parâmetro 275, ele vem configurado em 13, que seria sem falha. Mas nós vamos configurar essa saída como RUM. Toda vez que a gente acionar o inversor, ele começar a rodar, ele vai acender o LED da saída 1. Bom, pessoal, então
para demonstração, a nossa aplicação está programada, né? Agora a gente vai pressionar ESC 2 vezes e aqui vai mostrar a frequência que ele se encontra e a frequência programada, certo? Lembrando que eu utilizei o potenciômetro para minha referência de velocidade. Eu vou deixar o potenciômetro no máximo e eu vou mostrar então a entrada 1, seria esse comutador, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Entrada 1 a gente configurou como habilita geral, entrada 2 como gira para, entrada 3 sentido de giro e entrada 4 jogue. Vamos desabilitar a entrada de gira para e vamos habilitar o jogue. O jogue ele está com uma frequência fixa de 5 Hz no seu parâmetro de frequência. Vamos desabilitar a entrada de gira para e vamos habilitar o jogue. A nossa saída de rumo está ativa da mesma forma, porém a frequência do jogue ela é fixa. Se a gente alterar a referência no potenciômetro, ela não vai mudar, porque o parâmetro referente à frequência do jogue está em 5 Hz. Desligamos o comutador de jogue, desligamos o comutador de habilita e verificamos que nem o comando de gira para e nem o comando de jogue é ativo sem que o comando de habilita esteja ativo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas ou sugestões deixem nos comentários, inscrevam-se no nosso canal e deixem seu like.